Queridos acadêmicos do terceiro período, saudações a todos, paz e bem. Espero que todos estejam aproveitando esse momento de distanciamento para os estudos autônomos de direito, que são fundamentais, não é isso? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos continuar as nossas reflexões, vamos falar sobre carta precatória, carta rogatória, carta de ordem e carta arbitral. Tem a ver com intercâmbio processual, nosso último tema, quando nós falamos sobre a possibilidade de cooperação jurisdicional, de auxílio entre os órgãos do próprio judiciário para viabilizar a prática de atos processuais, principalmente em comarca diferente de onde tramita uma ação. Às vezes o processo tramita numa comarca, mas há necessidade de praticar um ato, uma citação do réu, a produção de uma prova, a oitiva de uma testemunha, a realização de uma perícia numa outra comarca. E aí como é feito? É feito uma solicitação, esse pedido de cooperação jurisdicional para a prática de atos. A nossa referência doutrinária de hoje, nossos autores, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, temos aí Fred Dier também como referencial. Referência normativa 236 e 237 do Código de Processo Civil, bem como 260 ao 268. Pois bem, esse intercâmbio processual, esse pedido de cooperação jurisdicional, ele pode acontecer por meio de 4 instrumentos. Quais são esses 4 instrumentos? Carta precatória, rogatória, carta de ordem e carta arbitral. O que é uma carta precatória? Gente, jamais confunda carta precatória com a expressão precatório, tá? É precatória. O precatório é o documento representativo de um crédito de alguém com a fazenda pública, quando o valor é elevado e supera o valor que pode ser pago através de RPV, requisição de pequeno valor. Aqui nós estamos falando de carta precatória. O que é uma carta precatória? É a solicitação para que o órgão jurisdicional brasileiro ele pratique um ato de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional brasileiro de competência territorial diferente. Então, quando um juiz de uma comarca encaminha a solicitação de cooperação para um outro juiz de uma outra comarca dentro do país, é um pedido de cooperação por meio de carta precatória. Pode solicitar a oitiva de uma testemunha, a realização de uma perícia, a citação do réu, a produção de uma outra prova. Temos também a carta rogatória. O que é uma carta rogatória? É a solicitação para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique um ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante o órgão jurisdicional brasileiro. Então, às vezes, o processo tramita aqui no Brasil e há necessidade de citar o réu que mora num outro país, de produzir uma prova num outro país. Então, é feito o pedido de cooperação internacional para a prática desse ato e esse encaminhamento será por meio de uma carta rogatória. Detalhe que quando é encaminhada uma carta precatória, nós temos o solicitante, ele é chamado de deprecante, o solicitado deprecado. Na carta rogatória, nós temos o rogante, que é quem encaminha, e temos o rogado, que é o órgão de destino da carta rogatória. No caso da rogatória, o encaminhamento dela se dá por meio da chamada autoridade central, conforme previsto no artigo 38 do Código de Processo Civil. E essa autoridade central, em geral, é o Ministério da Justiça, conforme prevê o artigo 26, parágrafo 4º do próprio Código de Processo Civil. Agora, quando vem uma carta rogatória estrangeira para ser cumprida no Brasil, quando a solicitação dessa cooperação jurídica internacional é feita por um órgão estrangeiro a um órgão brasileiro, aí nós temos
a necessidade de concessão do chamado exequatur pelo STJ. Então a carta ela precisa passar primeiro pelo STJ para que ele venha fazer uma análise acerca da viabilidade da prática desse ato, dessa cooperação, verificar se o ato ele não fere, ele não viola preceitos das normas nacionais, e aí que ele resguarda aí a soberania do país, e aí ele verifica essa viabilidade e depois encaminha para cumprimento. O exequatur está previsto lá no artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, ok? E temos também a carta de ordem. O que é a carta de ordem? É uma ordem encaminhada pelo tribunal a um juízo, a ele subordinado, a ele vinculado, a fim de praticar ato fora dos limites territoriais do local da sede do tribunal. Então, o processo está tramitando lá no tribunal, seja em grau de recurso ou em grau de competência ou em razão de competência originária do tribunal, e eles verificam a necessidade de praticar algum ato em primeira instância. Então, o tribunal ele encaminha uma carta de ordem para que o juiz em primeira instância providencie aquele ato. Pode acontecer, por exemplo, de em primeira instância, em determinado processo, o juiz indeferir a oitiva de uma testemunha, a realização de uma perícia. Aí você perde. Na sentença, o juiz ele não resguarda os direitos do seu cliente, você vai apelar. Artigo 1009 do Código de Processo Civil. Na apelação você questiona, olha tribunal, antes de entrar no mérito, eu quero que vocês apreciem aquelas decisões interlocutórias que o juiz ele negou algum pedido que eu fiz no decorrer do processo. E aí o tribunal aprecia e ele concede, e ele te dá, ele dá provimento ao seu pedido preliminar no momento da apelação. Aí o que o tribunal faz? Ele paralisa o julgamento da apelação e ele encaminha uma carta de ordem à primeira instância para que o juiz providencie a prática daquele ato, a oitiva daquela testemunha, por exemplo, a realização daquela perícia, ok? Então, a carta de ordem, ela sempre vai ser encaminhada por um órgão hierarquicamente superior ao órgão hierarquicamente subordinado do judiciário, com o intuito de viabilizar a prática de um ato no processo. E a carta de ordem, gente, ela não pode deixar de ser cumprida, né? Ela tem que ser cumprida, é uma ordem, na verdade, não é apenas uma solicitação qualquer. E temos também a carta arbitral. A carta arbitral é a solicitação de cooperação jurisdicional feita por um árbitro ao órgão do Poder Judiciário para a prática de um ato que tenha a ver com a arbitragem. A carta arbitral ela tem como referência a própria Lei 9.307/96, que é a lei de arbitragem, que instituiu a arbitragem, que concede ao árbitro os poderes dele de intervenção. Mas existem alguns atos que o árbitro ele não pode determinar, ele não pode cumprir. Então aí ele solicita ao judiciário essas diligências para que aconteçam todas as ações, todos os trâmites lá dos procedimentos arbitrais. Então a carta arbitral é a solicitação formulada pelo juízo arbitral ao Poder Judiciário para que pratique ato objeto de algum pedido de cooperação judiciária, a fim de viabilizar o trâmite, a continuidade de algum procedimento, algum processo arbitral. E um detalhe importante é que as cartas, elas podem ser encaminhadas, inclusive por meio eletrônico. A gente tem essa previsão expressa, o próprio artigo 263 do Código de Processo Civil expressamente consigna a respeito dessa possibilidade, o que faz com que o encaminhamento ele seja bem mais célere, bem mais ágil para o cumprimento dessa carta, seja ela precatória, seja de ordem, seja uma carta arbitral, ok? Toda carta ela tem um prazo para cumprimento,
mas esse prazo previsto aí no artigo 261 do Código de Processo Civil, ele é apenas orientativo, é como se fosse uma recomendação, né? Você está manifestando uma pretensão, olha, o ideal é que essa carta seja cumprida no prazo X, mas não necessariamente existe essa obrigação, né? Essa peremptoriedade de cumprimento no prazo, até porque a carta, com exceção aí da carta de ordem, ela representa uma solicitação de apoio, de auxílio, de cooperação. Mas é sempre colocado esse prazo, como se fosse o prazo ideal para cumprimento da carta. Um outro detalhe importante sobre as cartas é que elas têm caráter itinerante. O artigo 262, ele estabelece o caráter itinerante das cartas, ou seja, é a possibilidade de reencaminhamento da carta a outro órgão para cumprimento quando ocorrer o envio incorreto, errôneo, por parte do órgão solicitante. Ou então quando se constatar a necessidade de reenvio. Então eu encaminho uma carta precatória para citar o réu que mora em Teófilo Otoni. Aí quando o oficial de justiça chega lá naquele endereço indicado, ele certifica que a pessoa não mora mais ali, mas um vizinho, um parente, informa o endereço correto dele lá em Ipatinga. Então não é necessário o retorno da carta ao juízo de origem para depois uma nova carta ser encaminhada ao juízo de destino informado. O próprio órgão solicitado ele já faz o reenvio. É isso que compreende o caráter itinerante da carta, a possibilidade de reencaminhamento para viabilizar o cumprimento da carta, sem a necessidade aí de procrastinação, de diligências até que vão contribuir para a morosidade do processo. Essas cartas elas precisam ser redigidas em conformidade com alguns parâmetros. Então nós temos no artigo 260 os chamados requisitos das cartas, são as informações mínimas para identificar esse documento e permitir que o ato ele seja praticado em conformidade com aquilo que almeja o solicitante. Então nós temos lá no 260 a exigência de indicação dos juízes, né, de origem e de cumprimento da carta, o inteiro teor da petição, do despacho do juiz que determinou o encaminhamento dessa carta e também o mandato, a procuração outorgada ao advogado, a necessidade também de menção ao ato que lhe constituiu o objeto, ou seja, está encaminhando essa carta pedindo o quê? O que compreende a solicitação nessa carta? E o encerramento com a assinatura do juiz. Então esses são os requisitos das cartas. A carta pode ser recusada, né? O cumprimento dela pode ser recusado. Isso vale para a carta precatória e para a carta arbitral. A carta de ordem não pode ser recusada. A carta rogatória tem, né, também parâmetros próprios aí a serem observados, mas a carta precatória e a arbitral elas podem ser recusadas, o cumprimento delas pode ser recusado em conformidade com o artigo 267, quando faltar algum dos requisitos essenciais, alguns dos requisitos legais da carta, quando o juiz ele não tiver competência em razão da matéria ou da hierarquia para cumprir aquele ato, aquela solicitação, ou então quando o juiz tiver dúvida sobre a autenticidade da carta. Na prática, gente, não acontece nenhuma dessas situações de descumprimento. Na verdade, quando há alguma dúvida, quando se constata a necessidade de alguma diligência, simplesmente o órgão solicitado, ele mantém contato com o solicitante e pleiteia a regularização a fim de que a carta ela possa ser cumprida, ok? Então, esse é o nosso recado de hoje. A gente conclui essa reflexão sobre comunicação dos atos processuais no tocante ao encaminhamento de cartas, a essa cooperação jurídica, seja ela nacional ou internacional. Na próxima aula nós vamos dar sequência à comunicação dos atos, tratando de citação e intimação, que são dois importantes caminhos, duas importantes ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário
com o objetivo de garantir a comunicação dos atos processuais, ok? Grande abraço a todos. Aqueles que puderem, fiquem em casa, mas fiquem em casa estudando, continuando aí todas as relevantes reflexões sobre direito. Grande abraço a todos vocês.